Fala galera, beleza? Aqui é o William. Sejam bem-vindos ao canal Pythonauta, né? E hoje a gente vai estar iniciando aí o nosso curso de Python, né? Ele é um curso bem didático e prático, né? Voltado para quem quer iniciar aí na linguagem, e até para quem não sabe nada de programação. Hoje a gente vai estar explicando sobre as variáveis primitivas, né? Os tipos primitivos. O que são os tipos primitivos, né? São tipos de variáveis que podem existir dentro da linguagem. E hoje a gente vai estar explicando para vocês 4 deles, que são os mais básicos, e eles são comuns entre várias linguagens, se não todas elas, né? O primeiro seria o inteiro, o segundo flutuante, o terceiro a string e o quarto um booleano, né? E não se preocupem que eu vou estar, durante a explicação aí, mostrando para vocês como utilizá-los, e quando encontrar alguma função ou alguma ferramenta do Python que vocês ainda não conhecerem ou que eu não expliquei para vocês, a gente para e faz uma breve explicação sobre a ferramenta que está sendo usada, né? Bom, primeiro de tudo eu vou aqui utilizar o VS Code, lembrando que a IDE fica por sua escolha, né, utilizar. O Python, eu não vou estar ensinando a instalação, é uma instalação bem fácil, é só ir no Python.org e seguir a instalação padrão do Windows, né? Ou caso você use Linux, você pode também selecionar a opção de Linux lá e ele vai te dar todos os comandos para efetuar essa instalação, beleza? Aqui dentro da pasta Pythonautas, eu vou estar iniciando um arquivo, né, do Python chamado aula1.py, né? O ponto .py é a extensão principal do Python e ela que vai trazer, né, vai deixar essa aplicação ser executada pelo Python aqui dentro do VS Code. Beleza. Vamos primeiro explicar para vocês o que é uma variável, né? Já que a gente vai começar a trabalhar com elas e a mostrar ela funcionando. A variável é um espaço de armazenamento dentro da memória em que você nomeia para ser mais fácil de movê-lo. Por exemplo, quando você tem uma imagem e você copia essa imagem com o botão direito, né, copiar, né, ele vai mover para o clipboard, né, e essa imagem vai ficar salva em uma variável do sistema. Para você não ter que decorar que aquela imagem está no caminho 00001x34 da memória, né? Só um exemplo, não significa que seja esse tipo de nomenclatura utilizado pelo sistema, mas para você não ter que decorar esse tipo de coisa, você pode nomear as variáveis. E aí fica muito mais fácil de trabalhar. No Python, quando a gente vai iniciar uma variável, a gente não precisa falar, né, para ele qual tipo de variável a gente vai estar iniciando, né? Ele vai identificar, né, o tipo de variável que vai estar sendo recebido e ele vai automaticamente tipar essa variável, né? Então vamos lá, eu vou criar a variável chamada var. Var não, porque é uma linguagem, é uma palavra reservada do Python, mas vamos criar uma variável. E a gente vai falar que essa variável ela vai receber quando a gente trata de string, né, que é um texto, a gente bota aspas simples ou aspas duplas. Eu vou sempre tratar como aspas duplas porque é para padronizar um pouco o texto, tá? Então vamos lá, vou criar uma variável e aqui dentro dessa variável eu vou botar olá mundo, né? Aí aqui, né, quando a gente executa essa ferramenta, o Python para esse aplicativo, ele vai rodar e não vai apresentar nada. Por quê? A gente está simplesmente criando a variável e não está fazendo nada com ela. Então, para que a gente veja o que está sendo escrito dentro da variável, a gente vai dar um print nela. O que seria o print? O print é uma maneira de você representar no prompt de comando aquilo que você deseja. Então, por exemplo, eu vou chamar a função de print, que é uma função nativa do Python. Eu vou falar que ele vai printar na tela a variável. Entre parênteses ali a variável, né? Então, vamos salvar, vamos executar. E a gente vai ver aqui embaixo o Olá Mundo, tá?
Mas, William, eu não sei qual tipo de variável a gente tem dentro dessa variável, né? Está vindo de uma outra aplicação, então, uma aplicação muito grande, eu não sei qual tipo está vindo dentro dessa variável. Então, a gente tem a função chamada type. Essa função chamada type, ela retorna um objeto contendo informações dessa variável, né? Então, eu posso vir aqui, type, vou criar a variável chamada type, underline variável, que vai conter o type, né? O type é uma função, assim como print, também nativa do Python, de variável, né? Variável. E aqui embaixo a gente vai printar o print variável e vamos printar abaixo dele o print type variável. Aqui, type variável. Tá? Não, Ctrl S para salvar. Vamos executar esse cara. Sintaxe erro. Vamos ver. Ah, tá. Ele abriu o Python Command Line. A gente vai dar um exit. Pode acontecer com vocês. É só executar a função exit, abre e fecha. Ali, parênteses. Vamos lá, vamos executar esse cara. Ó, então ele printou lá mundo e depois printou o class str. O que seria o str? Str é o string, né? O string, ela é um conjunto de caracteres. E trazendo para o português, uma string seria um texto, né? Leigamente falando, assim, grosseiramente falando. Além da variável string, a gente também tem os números inteiros, tá? E o que são os números inteiros? Como os inteiros, né? O integer, né? Como o nome já diz, são números inteiros. Então aqui, em vez de ter um olá mundo, eu tenho o número 1. Então a variável vai receber o número 1, o type variável vai receber o tipo da variável, a gente está printando variável e está printando o type variável. Vamos executar ele. Então aqui a gente não tem mais um string, né? A gente ali embaixo vai ter printando 1 e falando que essa classe é um inteiro, né? Então essa variável ela deixa de ser uma string, então ela não contém mais as aspas, né? E passa a ser um inteiro. William, posso ter variável, um número dentro de uma variável de string? Posso, né? Eu posso vir aqui e acrescentar as aspas. Vamos salvar, executar. E agora o número 1 ele passa a ser string. Isso não é o correto de se utilizar na linguagem, tá? Mas caso esse número esteja dentro de um texto, você pode utilizar dessa forma, né? Não importa se existem números dentro do texto, desde que seja texto, tá? Mas a gente não pode ter letras dentro de inteiro. Bom, vamos lá. Além disso, a gente tem o float, né, que são... O que é o float? Seriam números flutuantes. O que esses números flutuantes são? São números quebrados, números que têm vírgula, né? E aí a gente consegue executar a função no Python. Aqui, variável deixa de ser 1 e passa a ser 0.5. Eu vou executar a função 0.5 e a gente tem uma classe flutuante, né? Um número flutuante. E, por último, mas não menos importante, a gente tem os booleanos. Tá? O que seriam os booleanos? É algo difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar do jeito mais fácil possível. Os booleanos seriam verdadeiro ou falso. Parece meio simples, né? Vamos lá. Seriam true e false. Isso é utilizado dentro da computação para validar algumas informações, né? E eles são realmente a escrita, são palavras que são reservadas pelo Python. Então você não pode nomear uma variável como false, porque o false já existe dentro do Python, né? Como uma variável reservada, como se fosse uma variável já existente dentro da linguagem. Então aqui, variável deixa de ser 1 e passa a ser false. E aí, quando a gente executa esse cara, né, ele vai printar false, né, e vai printar booleano, bool, né.
E essas são os principais tipos primitivos das linguagens, né? Na próxima aula, eu pretendo explicar para vocês algumas variáveis mais complexas, né? Como dicionário, array, e um pouco de JSON, talvez, para dar uma inserida de vocês no mundo da web aí. Até porque futuramente a gente pretende trazer projetos de web scraping para dentro do, do canal. Mas não se preocupem, porque desde web scraping até JSONs, a gente vai explicar tudo para vocês, né? Vai trazer tudo mastigado, e até a gente trazer essas informações, vocês já vão estar craque nisso tudo aqui, beleza? A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. Deixe o seu like, né? E comente alguma coisa que você achou interessante da aula, o que você acha que pode mudar. Uma sugestão é sempre bem-vinda. E até a próxima.